Bom dia, meus queridos amigos. Que Deus abençoe a cada um de vocês com muita luz, muita paz, muita energia positiva. Muita alegria, né, mais uma vez, de poder gravar essa pílula do Evangelho para todos nós, principalmente para poder falar de um assunto assim tão importante, tão delicado ao mesmo tempo. Como lidar com as perdas? Ah, essas perdas. Gente, lidar com as perdas é sempre um desafio, é ou não é? E aqui, quando eu me refiro a perdas, eu me refiro a todos os tipos de situações que normalmente nós estamos acostumados a vivenciar e por algum motivo elas deixam de existir na nossa vida. Então nós podemos chamar de perda situações no campo afetivo, né? Você tem uma namorada, um namorado e não tem mais, está casado ou está casado e de repente separa, divorcia. Nós podemos chamar de perda situações que dizem respeito à questão profissional, né? Você tem um emprego e de repente não tem mais, né? Você tem talvez perdas na área pessoal, nós temos, né? Podemos ter perdas na área pessoal. Às vezes você tem uma pessoa muito querida, amiga sua, e por algum motivo ela vai para longe, você perde o contato. Às vezes acontece uma discussão, uma situação chata e aquela amizade que era muito boa deixa de ser. Não deixa de ser uma perda. Tem a saúde, né, que a gente pode vivenciar experiências também de perda da saúde, nos seus vários níveis, né, a questão da idade, a questão mesmo da falta, né, da energia vital no nosso corpo. Enfim, as perdas estão sempre presentes no nosso dia a dia. E tem a maior de todas as perdas, socialmente falando, aquela que normalmente as pessoas mais temem, que mais nos incomoda, nos atemoriza, que é a ideia da morte, né, do desencarne, né, e que pode atingir qualquer tipo de nível de proximidade de todos nós. E aí a gente fica com receio muitas vezes, né, a perda de um parente muito amado, da esposa, do marido, do pai, da mãe, do tio, do sobrinho, do neto, do avô, do irmão, da irmã, né, e qualquer pessoa, de um amigo querido, de pessoas próximas, e essa perda traz uma dor muito grande. Lógico, assim como qualquer outra traz uma dor muito grande. Às vezes a perda e essa dor muito grande pode ser sentida por uma perda de um animal, né, que estava do seu lado e você amava muito, com muito carinho, mas a vida, né, também faz com que ele prossiga a sua evolução no outro plano. Então, gente, estar na Terra é estar aprendendo, né? A gente sabe que os amigos espirituais sempre nos fortalecem nessa convicção, que aqui o que existe é a impermanência, né? Tudo está em constante transformação, né? A gente fala o seguinte, nada é, tudo está. Né? Quando a gente fala que alguma coisa é, parece que ela é imutável. Quando a gente fala que algo está, realmente a gente mostra o movimento. A vida, meus amigos, acho que ela está muito mais para um filme, né, em constante transformação do que para uma fotografia que a gente tira e fica lá com aquela imagem estagnada. Então, quando a gente às vezes ignora isso e se apega muito às coisas, se apega às pessoas, se apega ao trabalho, se apega ao estado do corpo, se apega à matéria, quando as perdas vêm, elas realmente acabam trazendo uma dor muito maior do que normalmente elas já provocam, né? Porque além da saudade daquilo que a gente gostava muito e de repente deixou de ter do nosso lado, também tem o sentimento do ego que está ferido, né? Tem o sentimento da baixa autoestima. Quando há esse apego exagerado, é como se uma força maior invadisse, né, a nossa vida e tirasse algo que para nós é muito especial sem pedir licença. Então, qual que é o grande perigo desse tipo de comportamento no nosso coração? É a revolta. A maioria das pessoas ainda na Terra tem uma dificuldade enorme de lidar com as perdas e sempre lidam com as perdas normalmente com a revolta. Então é uma revolta contra a vida, contra Deus, contra tudo. A gente se coloca na posição de vítima. Por que comigo? Por que tinha que acontecer com a minha família? Por que tinha que ser desse jeito? Se Deus fosse bom, não teria permitido. Se Deus existisse, isso não ocorreria. E aí a gente sabe muito bem onde é que você vai chegar, né? Na hora da dor a gente fala muitas coisas sem sentido. Nosso coração, quando está amargurado, né, acaba trazendo muito combustível, né, de amargura, de tristeza, e faz com que a gente, de repente, perca a noção da realidade. Então, a revolta, meus amigos, é uma péssima conselheira. É sempre bom lembrar disso, né? Porque a revolta faz a gente ficar cego e se esquecer que a vida tem suas leis, tem os seus ciclos, né, que tudo começa e tudo tem que fechar o seu ciclo, né? E é necessário que seja assim, porque senão como é que a gente vai ter a renovação? Como é que a gente vai poder se renovar, melhorar, caminhar? Eu sei que algumas pessoas podem falar, tudo bem, Ricardo, mas às vezes as perdas são tão duras, né? Elas vêm de uma forma que não precisariam vir, né? Às vezes a gente perde alguém que a gente ama muito através de um ato de violência. É claro que isso é triste, revoltante do ponto de vista social.
Mas aí, meus amigos, quando a gente pensa no mundo espiritual superior e na infinita bondade de Deus, de que nada acontece por acaso, e que mesmo na situação mais horrorosa, mais triste, mais abominável, como a gente está assistindo agora com esses atentados terroristas, ainda assim, a bondade divina, no seu silêncio, atua através da lei de causa e efeito, nos explicando um dia, ainda que no futuro, o porquê de muitas coisas que acontecem hoje e a gente não consegue entender. Então, a crença nessa bondade, a crença, entende? Nessa presença de Deus na nossa vida tem que nos trazer mais fé, mais paz. Porque com certeza tem muitas coisas que acontecem e vão acontecer que você não vai entender, que eu não vou entender na hora que acontece. E a gente se ficar se perguntando assim, mas por que comigo? E a pergunta também é, e por que não com você? E por que tinha que ser com a minha família? E por que não com a sua família? A gente não sabe, do nosso histórico espiritual, das necessidades. E é sempre bom lembrar, que a dificuldade de hoje é a bênção de amanhã. E que quando a gente troca essa sensação de revolta pela fé, pelo coração aberto, pela mente serena, o que era terrível começa a ficar mais suave. Sabe uma coisa que eu aprendi com o doutor? Aprender a enxergar a vida como o que acontece com a natureza, Por exemplo, às vezes, nesses dias de chuvas fortes, parece que o mundo vai acabar, Acho que é uma força de expressão. Muita trovoada, é água caindo, é aquele transtorno todo. Você fala, meu Deus, nunca mais vai parar de chover. E para. Mas para, não é? Primeiro, como é que para? Lembra aí dos dias de chuva? Estava muito chuvoso, depois a chuva foi diminuindo, aí começa a chuviscar, o dia ainda está nublado, está frio, depois para de chuviscar, fica só nublado, depois começa a aparecer os primeiros raios de sol, para depois aparecer o sol. Só que isso às vezes não acontece do dia para a noite, Demora um tempo, talvez alguns dias, algumas semanas, mas sempre o sol retorna. Não existe tempestade eterna, sempre o sol retorna. Então, meus amigos, vamos abrir nossos corações para a gente lidar com as perdas com a fé. Nada de revolta, Deixemos que o nosso luto, quando for necessário, seja feito com sabedoria, Que o evangelho do nosso bom Deus, que fortalece a nossa fé na presença divina, na bondade de Deus nos abençoando, nos protegendo, nos guiando, que a nossa oração, que a prece seja o nosso recurso de todas as horas, de todos os momentos, para a gente fechar os olhos, contrito, falar, Senhor, me ajuda a encontrar a paz que a minha mente não consegue, me ajuda a acalmar na agitação desse instante, me auxilia a encontrar o rumo através do amor para poder lidar com esses momentos de dor que minha consciência não consegue por hora compreender. Uma entrega. Então, meus amigos, é sempre, claro, desafiador lidar com as perdas. Eu prometo que nas outras pílulas do Evangelho dessa semana eu vou estender mais esse assunto, Não vou falar mais porque a pílula já está ficando muito grande, mas tenhamos isso em consciência, Nada acontece por acaso. E o nosso coração aberto para a fé em Deus, para a presença divina, com certeza vai fazer com que qualquer tempestade, por pior que seja, passe com muito mais velocidade, tá bom? Então, muita luz para o seu coração, para o seu caminho, para a sua vida. Lembre-se, amanhã é um novo dia, com muita alegria, com coisas boas. E depois nós vamos conversar que no fundo, não há perdas, porque a gente nunca perde aquilo que a gente nunca teve. Mas esse é um assunto para uma outra pílula, tá bom? Muita luz para você, muita luz para você, para sua família, para as pessoas que você ama, para a nossa humanidade que precisa tanto. Até breve.